Olá, meus amigos do Pretorium, boa tarde a todos vocês. Eu digo meus amigos do Pretorium porque quando eu vejo na minha agenda que a aula é do Pretorium, eu tenho uma satisfação especial. E tenho certeza, eu não estou dizendo isto para vocês e digo para todas as turmas, todas as unidades, todos os cursos em que eu ministro a aula. Por que veneziano? Porque desde o primeiro momento em que eu cheguei no Pretório, desde a minha primeira aula no Pretório, eu fui muito bem recebido. E isso a gente não esquece. É como a gente chegar em uma casa e ser bem recebido pelo dono da casa. Você se sente muito bem naquela casa, muito à vontade. E dá prazer toda vez que você vai retornar àquela casa. Eu espero retornar isso para vocês, especialmente nesse curso, antes da primeira fase da UAB. Vocês sabem que este é um curso especial. Esses 2 encontros que nós teremos, hoje ao vivo e o segundo encontro online, é um curso especial de processo do trabalho. Por que especial, veneziano? Porque ele não segue o modelo padrão de um curso extensivo ou de um curso mesmo intensivo. Ele envolve também as questões da UAB. Sinceramente, eu acho isso extraordinário, esse tipo de curso. Perdão. Por quê? Muitas vezes é muito comum você estudar, você ler a teoria, e quando vai aplicá-la como? Aplicá-la em uma questão, aplicá-la na resolução de um simulado ou da própria prova da UAB, você sente dificuldade ou extrema dificuldade. Muitas vezes porque não está habituado, você não está treinado. Tudo exige treinamento. Não é só o atleta das Olimpíadas que precisa treinar exaustivamente. Todos nós, todos os profissionais precisam de prática, precisam de treinamento. Ora, meu Deus, se a prova é de questões, se a prova é de múltipla escolha, nós temos que praticar isso. E nós vamos fazer isso hoje, juntos. A prática deve ser feita com um foco total do aluno. Por que isso? Uma das palavras que nós mais ouvimos aqui, digo nos cursos preparatórios, é: professor, eu tenho uma dúvida. Ouvimos isso muito. Professor, eu tenho uma dúvida. Ouvimos muito. Talvez ao lado desta frase, professor, eu tenho uma dúvida, venha a frase: professor, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu ouço isso há 12 anos. Eu tenho um sonho em ser juiz. Eu tenho um sonho em ser promotor, em ser delegado. Eu tenho um sonho de passar na UAB. Sonho. Felipe Lima, você já conhece, fala muito de sonho, da mentalização, da fé, de acreditar. Fantástico. Esperança. Só que não adianta nada ficar sonhando se não houver ação na conquista do seu objetivo. Semana passada, o mega empresário Abílio Diniz falou uma frase que foi parar nos jornais, na mídia, eu até coloquei no Twitter. Adorei a frase. Resume o nosso momento. Abílio Diniz, empresário do Pão de Açúcar, disse: muitas pessoas sonham. É verdade. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para isso. Abílio Diniz. Direto, objetivo, simples. Muitos sonham. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para isso.
Eu não sei se você acordou cedo hoje, mas eu proponho que a gente trabalhe duro nestas 3 horas e 20 minutos agora que nós temos para praticar o processo do trabalho. Vamos lá? Muito bem. O primeiro assunto de hoje, ele cai em praticamente todas as provas da primeira fase da OAB. E às vezes, na segunda fase, como questão, embora na peça sempre esteja envolvido. Qual assunto é esse, veneziano? Competência. Primeiro assunto de hoje, competência. O que é competência? Diz o jurista que competência encerra a noção de limites do poder jurisdicional do Estado. Ou seja, o Estado, ele tem um poder-dever de julgar os conflitos, de solucionar os conflitos, aplicando o direito material ao caso concreto. O judiciário tem este poder jurisdicional. Iuris é direito. Iuris dictio. Dictio vem de dicção, de dizer. Portanto, o judiciário diz o direito. Como dizia o jurista Ulpiano, dá a cada um o que é seu. Você já ouviu essa frase? Ok. Ocorre que esse poder encontra limitações. Em outras palavras, embora um juiz, um tribunal, seja dotado de jurisdição, ela não é ilimitada, mas encontra esses limites, muitas vezes, em razão de um certo território. Competência territorial é o limite da jurisdição. Muitas vezes, um juiz ou tribunal encontra o limite do seu poder em razão da matéria envolvida no conflito. Competência material, em razão da matéria. Há ainda a competência em razão da pessoa. E por aí vai. Nós precisamos analisar a legislação trabalhista que trata da competência, notadamente material e em razão do local, que é a utilizada, ou são os critérios utilizados pelo processo do trabalho. Em razão da pessoa, só em um caso, no momento oportuno abordarei com vocês. Vamos começar com a competência material, enquanto meu amigo localiza o artigo 114 da Constituição Federal. Competência em razão da matéria, que foi ampliada pela emenda 45 de 2004. Não sei se você já ouviu falar que até 2004, a Justiça do Trabalho era a justiça dos empregados. Sim. As lides que chegavam à Justiça do Trabalho envolviam sempre empregado e empregador. Daí porque, provavelmente, quase certamente, o advogado trabalhista, até hoje, infelizmente, tem uma imagem de advogado de segunda classe. Isto porque, até 2004, ele só lidava com um tipo de processo, com um tipo de lide, empregado e empregador, vínculo empregatício. 13º, férias, horas extras, rescisão contratual, justa causa. Não saía disso. A partir de 2004, com a emenda 45, que alterou o artigo 114 da Constituição, houve uma ampliação da competência material. Proponho a vocês a leitura do artigo 114. Vamos fazer isso? Pode pôr na tela para a gente. Acompanhem comigo.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Primeira fase é memória, hein, gente? Vamos lá. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho, óbvio, né? Abrangidos entes de direito público externo e administração pública direta, direta, autarquias, União, estados, municípios, Distrito Federal, e indireta, autarquias e fundações. Inciso 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. Se eu puder apostar em uma questão, óbvio que vai cair o inciso 2. Porque todos os dias, a manchete dos jornais no Brasil, o tema é greve. Isto fica na cabeça do veneziano, fica na cabeça do aluno, fica na cabeça do examinador. Artigo 114, inciso 2, envolve competência de greve. Chama a atenção que até a emenda 45, a greve era julgada na justiça comum. Inciso 3, vamos lá, pessoal. As ações sobre representação sindical. Óbvio! Sindicato, greve, isso é ligado à área trabalhista. Companheiro, nós que é do sindicato, companheiro, nós vamos fazer uma greve para pressionar o poder econômico, certo, companheiro? É Corinthians aqui é Corinthians, certo? Vamos lá. Se for em Minas, é Atlético. Isso aí, Belo Horizonte. Vai lá, inciso 4. Mandados de segurança, habeas corpus e habeas data. Quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Por exemplo, um fiscal do trabalho que abusa do seu poder, mandado de segurança, impetrado na vara. Na vara. Um juiz do trabalho que abusa do seu poder, mandado de segurança impetrado no TRT, segunda instância. Percebeu a diferença de competência funcional? Se for fiscal do trabalho, o mandado de segurança é na vara. Se for um juiz ou seus auxiliares, o mandado de segurança é no TRT. Habeas corpus, testemunhas, muitas vezes, que são presas. E habeas data, né, informações de empresas públicas. Vamos lá, pode descer, por favor. 5. Conflitos de competência entre órgãos de jurisdição trabalhista. Óbvio, não precisa decorar. 6. Plínio, 6, olha lá. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial. Já ouviu falar isso, Plínio? Já imaginou? O chefe fala para o empregado, seu idiota, seu burro. Muito comum isso aí, né? Então, a ação de indenização hoje por dano moral ou patrimonial é na Justiça do Trabalho. A maioria hoje já sabe isso porque é um assunto muito falado no dia a dia. 7. Aqui o pessoal, vocês costumam cair no 7, hein? Vocês costumam cair no 7 e no 8. Então quem está dormindo aí acorda, rapaz. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização. São aquelas multas, gente. Põe aí no seu caderno. Multas aplicadas pelos fiscais do trabalho. Estas multas eram discutidas na Justiça Federal. Agora é Justiça do Trabalho. Tá? 8. Último, porque o 9 é bobagem. 8 é o último, olha lá. Presta atenção no 8, que tem a pegadinha, caiu na última prova da GV. A execução de ofício das contribuições sociais, são as contribuições previdenciárias, e seus acréscimos. Você consegue grifar para mim essa última parte, Plínio? Porque eles erram aí, decorrentes das sentenças. É isso que a moçada não entende. Decorrentes, galera, decorrentes das sentenças, meu. Você tá sacando? Peraí, Pretório, seguinte, e não está dizendo aí que o André Veneziano, enquanto segurado da Previdência Social, porque eu sou segurado da Previdência, eu sou contribuinte individual, eu não vou entrar com uma ação em face do INSS como segurado, o INSS como segurador, na Justiça do Trabalho, pedindo, por exemplo, uma aposentadoria, um auxílio isso ou aquilo. Nada disso, hein? Não confunda. O que ele está dizendo aí? Presta atenção.
dentro de uma reclamação trabalhista, quando o juiz proferir a sentença, note bem, condena a empresa tal a pagar horas extras, 13º, FGTS. Se dentro dessas verbas tiverem verbas de natureza salarial, o que significa? Base de cálculo para incidências previdenciárias, de contribuições sociais. Estas contribuições, enfatizo, incidentes sobre a sentença proferida na Justiça do Trabalho, serão executadas na Justiça do Trabalho. Isso foi feito em respeito, senhores, ao princípio da economia processual. Já está lá, decorreu da sentença, é verba reflexa, executa ali. Tá? Só que a OAB tem utilizado isso para confundir vocês. Ok?